Crefisa oferece Jornal Nacional. Olá, boa noite. Boa noite. A polícia investiga a morte de um mecânico durante um assalto em São Paulo. O pai dele teria tentado reagir. A deputada federal Flor de Lis vai depor novamente sobre o assassinato do marido. O jogador Thales, do Vasco, morre em um acidente de moto no Rio. Os Estados Unidos anunciam novas sanções contra o Irã. A seleção avança para as quartas de final na Copa América. No Mundial Feminino, o Brasil se prepara para enfrentar a França pelas oitavas de final. E as meninas de uma favela carioca vão longe, na ponta dos pés. Agora, no Jornal Nacional. A deputada federal Flor de Lis, do PSD do Rio, vai prestar um novo depoimento na próxima segunda-feira na Delegacia de Homicídios. A polícia investiga todos que estavam na casa onde o pastor Anderson do Carmo, marido da deputada, foi assassinado no último fim de semana. A defesa da deputada Flor de Lis, do PSD do Rio, disse que apesar de a deputada ter a prerrogativa de escolher o dia e o local do depoimento, ela decidiu aceitar o convite da polícia porque quer colaborar com a investigação e vai prestar um novo depoimento na próxima segunda-feira. Ontem, a delegada responsável pelo caso disse que todas as pessoas que estavam na casa no dia do crime e que conviviam com o pastor Anderson do Carmo estão sendo investigadas. Nós não podemos descartar nenhuma pessoa do alcance da investigação. Então, todos que estavam na cena do crime, perto da cena do crime, que conviviam com a vítima de alguma forma, mesmo que não morassem na casa, estão dentro da investigação. O pastor Anderson do Carmo foi assassinado na madrugada do último domingo, logo depois de chegar em casa. Flávio dos Santos, filho biológico de Flor de Lis, confessou que deu 6 tiros no padrasto. Imagens de câmeras de segurança mostram a movimentação na rua onde é a casa da família na madrugada do crime. Às 3h08, um dos filhos, Lucas dos Santos, de 18 anos, chega num carro de aplicativo carregando uma mochila. Às 3h15, Lucas sai andando da casa dos pais, pega o mesmo carro e vai para um bar. O motorista confirmou esta versão para a polícia. Por isso, os investigadores acreditam que Lucas não presenciou o crime. Às 3h25, aparece o carro preto, onde estavam Flor de Lis e Anderson. Flávio dos Santos, que já confessou ter matado o padrasto com 6 tiros, sai correndo de casa às 3h40 e entra neste carro. Ele disse em depoimento que foi procurar um carro da PM para pedir ajuda, mas voltou às 3h52 no mesmo carro, sem os policiais. Já de manhã, às 6h59, a câmera mostra Lucas de camisa preta e Flávio camisa azul conversando perto de casa. Também tivemos acesso às imagens do momento em que os policiais encontraram a arma do crime dentro da casa, no quarto de Flávio. A pistola estava em cima do armário, enrolada num pano. Eles ainda acharam um edredom manchado de sangue. Nos fundos da casa, os investigadores encontraram uma fogueira, mas não conseguiram recuperar nada do que havia sido queimado. A polícia quer saber se Flávio foi o único a disparar. Segundo os investigadores, a pistola foi comprada por Lucas 2 dias antes do assassinato por R$8 mil. 5 mil pagos por Flávio e 3 mil por Lucas. Lucas nega, disse que apenas indicou onde comprar a arma sem saber para que seria usada. Flávio e Lucas cumprem prisão temporária de 30 dias por homicídio qualificado. Em Diadema, na Grande São Paulo, criminosos mataram um mecânico depois que o pai dele pegou uma arma para reagir a um assalto. O enterro do mecânico Williams Prado de Oliveira, de 39 anos, foi no fim da tarde no cemitério municipal de Diadema. Ontem à noite, ele, a mulher e a filha do casal de 3 meses foram jantar na casa dos pais de Williams. Eles chegaram neste carro. Quando estavam indo embora, foram surpreendidos por 3 bandidos. As imagens de uma câmera de segurança mostram um deles passando de bicicleta em frente à casa. Williams aparece em seguida, abre a porta do carro e espera pela mulher e a filha. Outros 2 assaltantes chegam a pé. Williams é rendido e levado para a garagem.
As câmeras não mostram o que aconteceu dentro da casa. De acordo com o boletim de ocorrência, o pai de Williams percebeu o assalto, pegou uma espingarda calibre 12 e foi até a garagem tentando carregá-la. Os bandidos notaram a presença dele, atiraram no pescoço de Williams e ainda pegaram a espingarda. Essa arma está registrada, mas com a validade vencida desde 2013. O delegado decidiu que o pai de Williams não vai ser punido por deixar o registro vencer. Os bandidos fugiram levando a espingarda e as chaves do carro de Williams. O caso foi registrado como latrocínio, roubo seguido de morte. Agora, os policiais estão analisando as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os bandidos. Parentes e amigos vão lembrar de Williams com carinho. Ele era uma pessoa maravilhosa, boníssima, trabalhador, divertido. Sempre na boa, um ajudando o outro. Ele ajudava muito, ele era uma pessoa que sim, sabe, incrível, não tem o que falar dele assim, né? Segundo a polícia, a perícia esteve na casa e recolheu digitais encontradas no carro da vítima. Mas ainda não tem pistas dos assaltantes. Que justiça seja feita, porque não é justo, né? Agora o assunto é a violência contra a mulher. Desde 2013, uma lei garante atendimento integral às vítimas de estupro na rede pública de saúde. Mas nem todo mundo sabe disso. A cada 10 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. Em 2017, o país registrou 60.018 casos. Essa dona de casa sofreu violência sexual há pouco mais de um ano. O atendimento médico que ela recebeu logo depois do crime ajudou muito no processo de superação. Eles nem fizeram a ficha, meu esposo ficou fazendo, a enfermagem subiu comigo, tomei um monte de vacina, todas as necessárias. O médico perito foi até no local. A psicóloga esteve também no andar comigo, conversando bastante, eu estava muito abalada. A Lei do Minuto Seguinte, criada em 2013, estabelece que toda pessoa que tenha sido estuprada deve ter atendimento imediato e humanizado no Sistema Único de Saúde. O problema é que poucas sabem disso. Falta uma conscientização no sentido de garantir que essa mulher vai ser de fato acolhida, né? E que para ela sentir segurança suficiente, psicológica e moral de que ela pode fazer, de que ela pode buscar esses espaços, que existe uma lei que garante, né, a defesa dela por meio da palavra dela, mas ela precisa sentir que isso é real. Toda vez que uma vítima de estupro chega a um hospital ou qualquer unidade de saúde, ela tem direito a atendimento prioritário. Isso quer dizer que ela não precisa ficar em fila de espera, já deve ser encaminhada para a triagem como caso de urgência. A vítima tem que ser acolhida por médicos e psicólogos e ela não precisa ter procurado a polícia antes de passar por esse atendimento. Ela vai ter um espaço para falar exatamente aquilo que os sentimentos que emergiram a partir da violência, né? Então tudo isso pode ser trabalhado nesse momento e também sensibilizado essa paciente para que a parte emocional também é muito importante e também vai precisar de um tratamento posterior. Para que o tratamento de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis faça efeito, a mulher não pode deixar passar mais de 72 horas para procurar o hospital. Depois desse prazo, a paciente aí já está exposta, a gente não vai mais prevenir. Vai ter um acompanhamento para tratar se desenvolver alguma doença. Embora a vítima não precise registrar boletim de ocorrência antes de buscar atendimento, o hospital tem obrigação de avisar a polícia. Não depende mais da vontade da vítima, ela não tem essa disponibilidade de processar ou não o seu agressor. Hoje o crime de estupro ele é investigado independente da vontade da vítima. O jogador Thales, do Vasco da Gama, morreu hoje num acidente de moto em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O acidente foi por volta das 7 da manhã neste cruzamento. Segundo testemunhas, Thales voltava de moto de uma festa quando bateu em outra moto e atropelou outras pessoas. Um homem morreu na hora. 4 pessoas foram hospitalizadas, entre elas Thales e a namorada. O jogador não resistiu. Thales Lima de Conceição Penha tinha 24 anos e desde janeiro estava emprestado à Ponte Preta. Em nota,
O Vasco lamentou a perda do atleta e desejou força aos familiares e amigos. A seguir, os Estados Unidos anunciam novas sanções contra o Irã e não descartam ação militar. E a batalha de uma mãe para trazer de volta ao Brasil a filha que tinha sido levada pelo pai. Meu nome é Samuel Vieira, sou mestre em matemática e estudei em escola pública. Foi no início do ensino fundamental que fui para a minha primeira Olimpíada de Matemática. Tive a felicidade de ser campeão ao lado de vários amigos e juntos colecionamos várias medalhas. Isso abriu muitas portas na minha vida acadêmica. A escola pública foi também o primeiro lugar onde eu tive contato com diferentes realidades, diferentes pessoas, diferentes opiniões, e usei tudo isso para um amadurecimento pessoal maior. Eu posso dizer que na minha vida a escola pública só fez somar. E hoje sou graduado, mestre em matemática pela Universidade Federal do Piauí e faço doutorado no Rio de Janeiro. Eu não sou o que sou apesar da escola pública. Eu sou o que sou por causa da escola pública. Todo mundo é público da escola pública. Você também é. Cobre, cuide, compareça. Amanhã, no Auto Esporte, as tecnologias para ficar craque na marcha ré. Pode ser que no futuro os espelhos retrovisores até deixem de existir. Customize os segredos dos kits. Paralama muito mais largo que o original, fixado por parafuso. MotoGP, um show de competitividade. A maioria das corridas, as 6 fábricas estão nos top 10. Transição para as placas Mercosul. Só dá para saber onde o carro foi registrado através da leitura do QR Code. É depois do Globo Rural no Auto Esporte. O presidente Jair Bolsonaro criticou neste sábado um projeto de lei aprovado pelo Congresso que muda o processo de indicação dos dirigentes de agências reguladoras. O presidente fez exames de rotina no Centro Médico do Palácio do Planalto. Na saída, deu entrevista. Bolsonaro demonstrou contrariedade com o Congresso ao falar de um projeto que, segundo ele, tira o poder do presidente de indicar nomes para agências reguladoras. O presidente questionou se o Congresso quer transformá-lo numa rainha da Inglaterra, ou seja, com menos poder de decisão. Fui informado agora que foi aprovado na Câmara um projeto que faça com que a indicação dos integrantes das agências possa ser privativa do Parlamento. Eu não posso mais indicar, por exemplo, eu indiquei há poucos aí uma pessoa para Anvisa. Se isso aí se transformar em lei, todos serão indicados, todas as agências indicadas por parlamentares. Imagine qual o critério que eles vão adotar. Eu acho que não precisa complementar. Querem me deixar como rainha da Inglaterra? Não sei, esse é o caminho certo. O projeto da Lei Geral das Agências Reguladoras foi aprovado na Câmara e no Senado. O texto agora aguarda a assinatura do presidente para virar lei. O prazo vence na terça-feira. O projeto não transfere a responsabilidade das indicações para o Congresso, mas limita o poder do presidente da República, que passará a ter que indicar dirigente de agência a partir de nomes de uma lista tríplice escolhidos por uma comissão. O Planalto é que vai decidir como essa comissão será composta. Hoje, a escolha de dirigentes das agências é exclusiva e pessoal do presidente. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, preferiram não polemizar sobre as declarações. Maia disse que não vai se manifestar sobre o assunto porque considera que as críticas de Bolsonaro não correspondem ao teor do projeto. A assessoria do Senado informou que Alcolumbre também não vai comentar as declarações do presidente. Bolsonaro falou também sobre articulação política. Disse que a retirada dessa tarefa da Casa Civil não vai mudar o critério de ocupação de ministérios e de cargos. Segundo Bolsonaro, os ministérios não podem ser de partidos porque esse modelo não deu certo. Todos pedem com essa política de querer botar o meu homem ou mulher nesse ministério. Todos pedem, todos, sem exceção. Nós não podemos voltar a ter ministros de partidos. É isso que eu sempre apelo aos meus colegas do parlamento. Eu fiquei 28 anos lá dentro, eu sei como funciona aquilo lá. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas sanções econômicas contra o Irã
e não descartou um ataque militar em meio à escalada de tensão no Oriente Médio. Donald Trump disparou logo cedo. Nós temos uma enorme força militar na região que sempre pode ser usada até resolvermos a questão. O presidente americano ainda disse que vai impor novas sanções ao Irã a partir de segunda-feira, para evitar que o país obtenha armas nucleares. O Irã prometeu responder com firmeza a qualquer ameaça americana. Disse que não vai permitir que suas fronteiras sejam violadas. E divulgou coordenadas que comprovariam que o drone americano derrubado anteontem estava dentro do território do país. Segundo os americanos, esse avião não tripulado sobrevoava o espaço aéreo internacional. Donald Trump disse que desistiu de um ataque de retaliação em território iraniano porque 150 pessoas poderiam morrer. Na semana passada, os Estados Unidos também acusaram o Irã de atacar petroleiros no Golfo de Omã e no Estreito de Hormuz. O Irã negou qualquer envolvimento. Enquanto Estados Unidos e Irã travam uma guerra de palavras, o mundo teme uma guerra de verdade, militar. O Conselho de Segurança da ONU se reúne na próxima segunda-feira a portas fechadas para tratar da situação no Oriente Médio. A primeira-ministra alemã Angela Merkel disse que a solução deve ser política. A tensão começou depois que Donald Trump retirou os americanos do acordo nuclear internacional com o Irã no ano passado e voltou a impor sanções contra o país. Os iranianos sentiram os efeitos na economia e agora ameaçam também quebrar o acordo. Enquanto os dois países seguem a rota de conflito, a aviação desvia dela. Os Emirados Árabes Unidos orientaram as companhias aéreas do país a evitarem a região. E os Estados Unidos proibiram voos de companhias americanas no espaço aéreo iraniano. E Donald Trump adiou o plano de deportação em massa de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Na segunda-feira, o presidente americano havia anunciado que a partir da semana que vem, os agentes de imigração começariam a prender e deportar milhões de estrangeiros em situação irregular. Hoje, nas redes sociais, Trump disse que adiou o plano em 2 semanas para que democratas e republicanos encontrem uma solução para o problema na fronteira com o México, por onde entra a maioria dos ilegais. A União Europeia anunciou o resgate de 81 imigrantes no mar Mediterrâneo. Eles tinham sido abandonados por traficantes de pessoas num barco pequeno, a cerca de 100 quilômetros da costa da Itália. A Guarda Costeira italiana fez o resgate e levou os imigrantes para a ilha de Lampedusa. O número de pessoas que chegam à Europa fazendo a travessia ilegal caiu nos últimos anos. Mas com a chegada do verão, a ONU acredita que o fluxo aumente porque viagem fica menos perigosa. E é hora da previsão do tempo com a Eliana Marques, lá em São Paulo. Oi, Eliana, boa noite para você. Como é que vai ser esse primeiro domingo de inverno? Boa noite para você também, Ana Luísa, para o Heraldo, para todos. Olha, o domingo vai ter uma cara bem típica de inverno. Eu estou falando de nevoeiro já pela manhã, pode se formar, olha, cedinho. Em Curitiba, também aqui em São Paulo e em Campo Grande, as 3 capitais terão aí frio de manhã, mas calor à tarde. Outra característica do inverno são as geadas. E amanhã, além da Serra Catarinense, que vem registrando aí vários episódios, né? A Serra da Mantiqueira também entra no caminho daquele gelinho que se forma logo cedo. Cobre plantas, o chão, o que tiver pela frente. E uma terceira característica muito forte do inverno, também vai marcar presença nesse domingo, é a massa de ar seco que, olha, está cobrindo quase todo o Brasil. Ela é sinal de sol durante o dia, mas também de uma tarde bem seca, com baixa umidade do ar, Ana. E onde tem chuva, hein, Eliana? Ó, a chuva continua rondando ali alguns extremos do Brasil, um deles é a faixa norte, amanhã podendo se estender aqui também para o norte do Maranhão, do Piauí e do Ceará. O outro extremo é aqui o leste, olha, pegando o litoral nordestino, com possibilidade de chover até lá no litoral do Espírito Santo. Mas eu lembro que é pouca chuva em todos esses locais aqui. Em Porto Velho, calorão de 34 graus e sol o dia todo. Em Aracaju já tem previsão de chuva, tempo abafado. Em Floripa aqui volta a esquentar bastante. Em BH uma grande variação, desde 11 graus de manhã até 26 graus à tarde. E no Rio, mínima de 15, máxima de 30 graus,
com o sol brilhando forte. Bom, agora eu vou para um spoiler da primeira onda de frio do inverno, já tem data. Segundo os meteorologistas, tudo começa lá na terça-feira com uma frente fria poderosa, olha, que vai levar chuva para parte da região sul. Aí depois que essa frente fria aqui passar, na quarta-feira chega o ar polar. E aí tem possibilidade de neve nos pontos mais altos das serras gaúcha e catarinense. A gente ainda tem alguns dias até lá, né? Então a gente vai ficar de olho nessa previsão. A gente vai te contar aqui se ela vai se confirmar mesmo. Mas o que já dá para dizer, segundo os meteorologistas, Ana, é que com neve ou não, tudo indica que vai ser um frio daqueles. Já dá para tirar o casaco do armário. Obrigada, Eliana. Boa noite para você. Bom fim de semana. Uma angústia de 5 meses chegou ao fim hoje. Uma menina de 9 anos ficou longe da família brasileira depois de ser levada pelo pai para a África. A repórter Aline Aguiar acompanhou esse encontro em Minas Gerais. A família inteira foi para o aeroporto esperar. Faixa, flores e muita saudade. Só alegria. Vê a hora. Veja a hora. Quando a Tinuque, conhecida por Keké, e a mãe, Laurimar, surgiram no desembarque, todo mundo se emocionou. É uma espera infinita isso aqui. Isso aqui é a realização de um sonho de uma família toda, porque a gente já não estava aguentando mais. Só de abraço e beijo foi quase 1 hora. Saudade da família, de casa e de comer um prato especial. De arroz e feijão. Keké, de 9 anos, estava na Nigéria com o pai desde janeiro deste ano. Ele deveria ter voltado com a filha 1 mês depois, mas isso não aconteceu. Laurimar conseguiu na justiça a guarda da menina e em abril a mãe foi para o país africano esperar o cumprimento da medida. Ontem elas embarcaram de volta para o Brasil. O coração voltou a bater normal. Finalmente. Parece que passou uma eternidade até que esse momento acontecesse. A primeira coisa que a Keké fez ao chegar em casa foi correr para o quarto, organizar os brinquedos e matar a saudade da boneca, a Vitória. Mas ainda teria mais emoção pela frente. Você está com saudade de alguma amiguinha ou de algum amiguinho? Sim. De quem? Do Bernardo. Quem é o Bernardo? É um menino da minha sala. Muito amigo? Sim. A saudade era recíproca. Bernardo chegou até a escrever uma carta para a amiga. Keké, estou com muita saudade de você. Quero que você volte logo. Hoje o Bernardo apareceu de surpresa na casa dela. Que saudade, Keké. Ela é uma melhor amiga para mim, é uma coisa muito importante. Ela é sua melhor amiga? Aham. Você sentiu muita falta dela? Muita. Keké e Bernardo ficaram horas colocando a conversa em dia e ela já faz planos. Agora eu quero encontrar todo mundo da classe. Muito obrigada, gente, já tô voltando. E o Fantástico de amanhã vai falar de uma tragédia no mundo da mágica. Um artista indiano acorrentado dos pés à cabeça entrou num rio para fazer uma exibição e acabou morrendo afogado. Nossos repórteres localizaram testemunhas dessa tragédia e conversaram com outro mágico que se arrisca a 3.000 metros de altura. Nós vamos ver um número dele amarrado numa camisa de força, pendurado num balão. Uma mãe dividida entre 2 filhas. Uma é acusada de participar de 2 assaltos. A outra foi presa no lugar da irmã. São minhas 2 filhas. Eu não tenho como falar mal da outra. Bandidos estão usando gravações telefônicas iguais às dos bancos para roubar cartões de crédito. Digite a senha do seu cartão e aguarde o cancelamento. As investigações para saber os motivos do assassinato do marido da deputada Flor de Lis. Os 50 anos de um confronto violento que deu início à luta pelos direitos LGBT. Gays, lésbicas, travestis reagiram e partiram para a briga. Por que tem tanta baleia aparecendo no litoral brasileiro? O tratamento VIP dispensado a esses porcos transformou um restaurante brasileiro num dos melhores do mundo. É a nova temporada da Fórmula do Sabor. É estreia, fantástico. É amanhã, depois do Faustão. Você vai ver. A seguir, o polo de tecnologia que gera oportunidades de empregos no sul do país. E a animação das festas juninas no Nordeste.
Querido rosto, me desculpe. Não tenho cuidado muito de você. Mas agora eu sei. Só maquiagem não dá, né? Você também precisa ser hidratado. Novo Nivea Creme Facial. Hidrata sem aquela sensação oleosa e deixa sua pele linda. Na ciência, as mulheres não receberam crédito pelo que já fizeram. Na cultura, as mulheres também não receberam crédito pelo que já fizeram. Nos negócios, isso não vai acontecer. Chegou o Santander Ela, crédito com juros 15% menores, para quem já abre 3 vezes mais empresas que os homens. Contrate já em santanderela.com.br. O que a gente pode fazer pelas empreendedoras hoje. Santander. NET é todo o entretenimento junto no Now. É ultra banda larga com um super Wi-Fi. É muito mais novidade, emoção, tecnologia. Vai! Assista a programação da NET em qualquer tela, em ultra velocidade e com Wi-Fi Plus. Novidade, emoção, tecnologia. É NET. Hora de voltar para casa, crianças. Faz alguma coisa! Deixe o impossível para trás. Novo Renault Kwid Outsider, o SUV dos compactos. Chegou o Team Black Família, com muita diversão em um só plano. O único com muitos filmes e séries inclusos. Com milhões de músicas para cada um ter sua playlist. Com jornais e revistas para quem quer ficar por dentro de tudo. Planos a partir de R$ 89,99 mês por pessoa. Vá a uma loja Team e venha ser Team Black Família. O verão 100% é o verão que não termina. Estamos em 12.500. Essa é minha nova rotina. Salve a banda improvisada, casal a milanesa. O verão nunca acaba e ninguém sai dessa mesa. Sai verão, tem verão, e tudo serve 100%. Com Itaipava na mão, e o sol brilhando o ano inteiro. Itaipava, a cerveja 100% verão. Beba com sabedoria. Florianópolis é uma cidade brasileira muito conhecida pelas praias e belas paisagens. Mas a capital de Santa Catarina também concentra um grande número de startups. A indústria da tecnologia já supera a do turismo na região. Eles chegam nos recantos mais distantes do país. Um único agente de saúde cuida em média de 500 brasileiros. É um trabalhão que exige uma papelada sem fim. Mas com este aplicativo fica fácil acompanhar o histórico de cada família. Ele mapeia a população de risco e indica quem precisa de atendimento com mais urgência. Aquele diabético que está descontrolado, aquela gestante que não fez o pré-natal, a criança que não tomou a vacina em dia. A ideia foi do Pedro, que criou uma destas startups, empresas que resolvem problemas com a ajuda da tecnologia. Eles conseguem hoje visitar de 3 a 4 vezes mais pessoas no mês, porque antes esse processo era feito no papel e de forma manual. Florianópolis concentra o maior número de startups do Brasil quando a gente leva em conta a população da cidade. A arrecadação da indústria da tecnologia já é 4 vezes maior que a do turismo. É muita gente pensando fora da caixa, transformando ideias em projetos e criando as mais diferentes soluções. Descobrir caminhos para ajudar na expansão de boas ideias é o propósito da startup do Marcos. A gente oferece acesso ao mercado, porque startup tem muita dificuldade de conseguir clientes, recursos financeiros, então preparação psicológica, acesso a advogados, acesso à contabilidade. Só no ano passado surgiram 3 novos centros de inovação tecnológica em Florianópolis. Esses centros de inovação viraram verdadeiras máquinas de desenvolver empresas e empregos. Hoje nós temos muitas vagas abertas, nós temos mais de 2.000 vagas abertas em diversas profissões na área. Se você trabalha numa empresa que é pioneira, que é inovadora, provavelmente você vai ter essa vontade de empreender também.
E você querendo empreender também, você começa a criar novas empresas e isso vai transformando o que Florianópolis é hoje. Esta é uma das maiores empresas de tecnologia do país e oferece em média 100 novas vagas por mês. Se engana quem pensa que é emprego só para gente jovem e fera na computação. Que nós precisamos de pessoas com conhecimento e experiência. Por exemplo, médicos, engenheiros, advogados, administradores, designers. Rafael é formado em Direito. Ano passado, Rafael trocou São Paulo por Floripa. Aqui eu encontrei uma forma de aliar tanto a qualidade de vida quanto o crescimento profissional dentro do setor de tecnologia. Em São Paulo, uma instalação na Avenida Paulista quer despertar nas pessoas o interesse pela ciência. Na avenida conhecida por atrair quem quer passear, o que desperta tamanha curiosidade a ponto de as pessoas pararem para enfrentar fila. A exposição de química. Quem diria que seria ela a dona da atração? Uma infinidade de informações científicas agora cabem nesse cubo de LED. A ideia de popularizar átomos e moléculas veio dos próprios químicos. Ela está quando você acorda, escova os dentes, lava o seu rosto, usa o banheiro. Depois você vai se alimentar, tem muita química lá. Depois você vai sair para a rua. Você vai, eu vou usar o metrô, não sei o que, tem energia. Como é que é gerada essa energia? Então isso faz parte. Os experimentos dentro do cubo deixam o povo de cabelo em pé e provocam reações animadíssimas. Lembra da tabela periódica da época da escola? Ela é um dos maiores feitos da ciência porque organizou os elementos químicos. Mas aqui, para ela ficar mais atraente, não tem elementos, tem as próprias coisas. Então, se a gente apertar aqui, por exemplo, a banana, a gente fica sabendo que o principal componente dela é o potássio. Vamos procurar aqui o ovo. O principal componente é o enxofre. Esse outro jogo é para adivinhar do que o mundo é feito. Eu coloquei nitrogênio, cloro e selênio. Então você fez a base de um condicionador. Você passa no cabelo? Sim, carbono, oxigênio e hidrogênio. Que formam? Combustível. Que serve para? Botar dentro do carro. E não dá para ir embora sem tirar foto com os cientistas que provaram, ao longo dos séculos, que química é para todo mundo. Às vezes a gente acha que o mundo da ciência está super separado da vida, né? E acho que esses espaços possibilitam a gente compreender que a ciência, na verdade, descobre coisas que estão no nosso cotidiano. Esta noite é de muita festa de São João no Nordeste do Brasil. O repórter Bruno Fontes está lá na cidade de Arco Verde, no sertão pernambucano. Olá, Bruno, boa noite para você. Oi, Heraldo, boa noite para você, para Ana e para todo mundo. Nós estamos aqui no sertão, na porta do sertão, o primeiro município aqui dessa região de Pernambuco. E o som que a gente vai mostrar agora para vocês é o som do forró autêntico do pé de serra mesmo. Essa é a principal época do ano para os sertanejos. E no palco, sanfoneiros e cantores da terra. São eles os responsáveis pelo forró, por essa festa bonita. Eles vão fazer uma grande homenagem daqui a pouco ao mestre de todos eles, que é Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Olha, a cidade de Arco Verde fica a 250 quilômetros do Recife e todos os hotéis estão ocupados. 600 mil pessoas são esperadas para 8 dias de festa. Essa festa termina no dia 29 em São Pedro. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Bruno. Sertão pernambucano, que é do seu Luiz Gonzaga também. Ana Luísa. De Pernambuco para Campina Grande, para Paraíba. Campina Grande em festa durante todo o mês de junho. O maior São João do mundo é um sucesso de público e aquece a economia da cidade. O som que embala os turistas é trilha sonora para milhares de trabalhadores em Campina Grande. Em junho, um trio de forró chega a se apresentar 3, 4 vezes no mesmo dia. Os costureiros não param nem durante a festa para dar conta dos trajes das quadrilhas. A cidade se veste de São João. Ruas, lojas, hotéis, restaurantes. Para muitos setores, é o período mais importante do ano. O mês de junho ele corresponde a 30% do faturamento anual
do setor de gastronomia e hospedagem. Nós temos que aumentar o quadro de funcionários no mínimo 40%. Durante 30 dias, mais de 2 milhões de visitantes vão passar por aqui, movimentando cerca de 220 milhões de reais. E a grande responsável por impulsionar a economia do município às alturas é a festa que acontece todos os anos aqui no Parque do Povo. Sejam bem-vindos ao maior São João do mundo. É um mar de gente, numa área do tamanho de 6 campos de futebol, com cidade cenográfica, centenas de barracas com comidas típicas, shows. Espero que você tenha esquecido o carregador e que as amigas não tenham pra... A gente está sempre acostumado, né, aquela festa junina um pouco menor, aquela de igreja, né? E aqui quando você vê esse mundo, né, que é essa festa junina, assim, pelo tamanho, assim, né, impressiona bastante, né? Eu amo esse clima, eu amo tudo do São João, eu amo. Começando da comida típica. Mas também tem espaço para quem só quer curtir um forrozinho a dois. Um teste de fogo para o casal de São Paulo que veio curtir a lua de mel no São João de Campina Grande. Tá aprovada essa dança? Com certeza, é o melhor de todos. Depois de casado não pode falar que tá ruim, né? Você vai ver agora um exemplo tocante que vem do Rio de Janeiro. Os repórteres Rogério Lima e Danilo Vieira trazem uma história de esperança. Eles foram conhecer um grupo de meninas moradoras de uma favela que não desistiram de um grande sonho. Por mais que haja sol lá fora, quando alguém vive sem conseguir dizer quem é, parece que vive na sombra. Eu já tive muita vergonha de dizer de onde eu sou, sabe? Já tive muita vergonha de falar que eu sou do Complexo do Alemão, que eu sou uma menina da favela. As pessoas já te olham com receio, ou simplesmente com um olhar de dó. A bailarina do Alemão vivia de dançar, mas como o negócio andava complexo, largou a dança e foi trabalhar de jovem aprendiz no escritório. Eu trabalhava meio período, no restante do meu dia eu ia pra quadra e treinava. Que quadra? A única quadra que a gente tem no Morro da Deus, enfim, é uma quadra poliesportiva, onde os meninos jogam futebol, basquete, e aí eu arrumava um tempinho e ficava lá. Ficava lá, dançando sozinho, até que apareceu um pequeno grupo de pequenas curiosas. Quantas meninas eram no começo? 7 meninas. E depois? 3 meses depois, tinham 50 meninas na quadra. Em 6 anos, 180 meninas passaram pelo projeto na ponta dos pés. Oi, tu trocou? Mas conforme elas crescem as exigências. Como é que você faz? Pam, pararam, pam. E elas respondem pam, pam. E aí esse momento e aí é silêncio. O que é isso? A gente vai calar a boca. DHG. O que a bailarina precisa ter? Ponta, postura, sapatilha, postura, respeito, um bocado de coisa. Obediência. Plié 7, olha pro lado 8 e fica. Diante das pouquíssimas possibilidades que a favela oferece, esse espaço aqui até que não é mau. Durante muito tempo foi o melhor que elas puderam ter. Acontece que as meninas do Morro do Adeus estão evoluindo, estão virando verdadeiras bailarinas. E essa quadra de futebol não tem o que as bailarinas precisam ter. Meninas, vamos subir? Sem ter como pagar por um espaço melhor, as meninas correram a sapatilha e fizeram uma vaquinha. Como o dinheiro só deu para comprar o material, elas decidiram botar a mão na massa. As meninas ajudaram a carregar material, eu aprendi a virar massa, carregar areia, bloco, enfim, a gente participou de todo o processo de construção. E vocês estão ajudando a construir essa casa? Sim. A gente carrega material, a gente carrega também areia, pra gente, né? A parte mais pesada fica por conta dos mais crescidos, o tio e os primos da Tuane. A mãe dela foi quem doou o terreno. A nova sede virou uma causa de família. A gente vai ter uma sala enorme, linda, com uma pequena copa onde a gente vai poder fazer os lanches das meninas, um vestuário pra gente se trocar, enfim. E na parte do balé, que é a parte que eu mais gosto, a gente vai ter o espelho, a gente vai ter a barra, a gente vai ter um show maravilhoso onde a gente pode aproveitar, rolar. A gente vai ter a nossa parede com a nossa oração e a gente vai ter essa vista linda da comunidade. Logo, logo tá toda pronta. Todos aqui serão bem-vindos. Eu quero que esse espaço seja um espaço para todos,
de integração a todos, onde não só as meninas se sintam acolhidas, mas, enfim, toda a favela também se sinta aqui a parte disso tudo. Tijolo por tijolo. Mais que um desenho mágico, um desenho próprio. Esta casa é origem, identidade. Esta casa é afirmação. Quem vocês são? Nós somos bailarinos. De onde vocês vêm? Do Morro do Adeus. Qual é o seu nome? Na ponta dos pés. É um campo de guerra, porque a gente está indo à luta, enfrentando todos os preconceitos, todos os paradigmas, todas as coisas que dizem que a gente não pode, e a gente pode sim. Na ponta dos pés! Aê! E a seguir, a seleção feminina na véspera do jogo com a França na Copa do Mundo. E a goleada do Brasil contra o Peru na Copa América. Saúde o rei Batgani! Para se tornar rei, ele foi capaz de matar o próprio irmão. Mas ele sabe que o legítimo herdeiro do trono um dia iria voltar. O nascente do rei virá. Isso é inevitável. E esse dia chegou. Oh, brother dear, let my bed be made. A espada é sua. Agora, uma grande luta vai começar. Para libertar o povo das garras desse tirano. Eu vou matá-lo. Segunda, depois de A Dona do Pedaço, Rei Arthur, a lenda da espada. Em tela quente. Tem gente que a gente reconhece no riso. Um som que vem depois do sorriso, que a gente chama de gaitada. Tem gente que a gente encontra na vaia, não importa onde se esconda, nem mesmo uma reza braba. Tem gente que tem balanço no pé, que vai do baião, chachado, ao forró, arrasta-pé. Tem gente por aí que é invocada, cabra da peste, cabeça chata, cearense com orgulho, cearense de alma. Regis envenenou Maria da Paz contra Amadeu. Até onde eu sei, o Amadeu não tem dinheiro, certo? Aí eu pensei, se você morrer, a sua filha vai dar tudo. Josiane rica, o pai dela também fica rico. Ai, meu Deus. E aí, não deu outra. Se eu morro, é Josiane que fica com tudo. Você como pai, como advogado, ia dar um jeito de botar a mão no dinheiro dela. Meu dinheiro. Você tá me ofendendo, não é? É verdade. Daqui a pouco, A Dona do Pedaço. Futebol 2019, oferecimento Itaú, buscando tranquilidade para curtir as férias. Vivo, ninguém conecta tantas pessoas como a Vivo. Chevrolet Cruze, segurança, tecnologia e a melhor performance. Casas Bahia, tá na hora de trocar seu smartphone. Mio Relax, 3 ativos contra dor muscular. E Brahma, um brinde ao que realmente importa. Morreu hoje aos 61 anos o músico e baterista da banda RPM, Paulo Antônio Pagini. PA, como era conhecido, começou a tocar com o RPM em 1985. Estava internado com pneumonia desde maio em um hospital na cidade de Salto, no interior de São Paulo. Nas redes sociais, o grupo RPM informou que a morte foi provocada por agravamento das condições respiratórias. O corpo de PA vai ser velado em Araçaguama, onde o músico morava. Lewis Hamilton vai largar na frente amanhã no Grande Prêmio da França de Fórmula 1. Ele superou todos os outros pilotos e um adversário invisível. Charles Leclerc pergunta pelo rádio. O que está acontecendo entre as curvas 9 e 11? Era o vento Mistral, rondando naquela região da pista. O Mistral é um vento noroeste, típico aqui do sul da França e que normalmente é mais violento nessa época do ano. Hoje, as rajadas já tiraram alguns pilotos de suas trajetórias. E amanhã é a expectativa de um vento bem mais forte. E não é qualquer um
que sabe lidar bem com ele. Valtteri Bottas errou e perdeu tempo ali. Sebastian Vettel também. Lewis Hamilton quase, mas não. Ele conquistou a pole de número 86 na carreira e quebrou o recorde da pista. Dominou o carro e o vento. Eu adoro esse tipo de condição. O vento afeta muito o carro e faz a tomada de curva ser totalmente diferente a cada volta. O grid ficou assim: Hamilton larga em primeiro, Bottas em segundo. Charles Leclerc da Ferrari é o terceiro. Max Verstappen da RBR larga em quarto. Na terceira fila, as McLaren. Lando Norris em quinto e Carlos Sainz em sexto. Em sétimo, Sebastian Vettel. E o Mistral vai atrapalhar amanhã na hora da corrida? Com o balanço do carro, não dá para saber se a curva vai dar certo. Mas tentar fazer dar certo é o que há de melhor. É o que eu adoro. A Globo transmite o GP da França de Fórmula 1 a partir das 10h15 da manhã, pelo horário de Brasília. Mais cedo tem o Esporte Espetacular, mostrando os diferentes momentos de 3 camisas 10. Boa noite. Um camisa 10 em xeque. Messi chega à última rodada da fase de grupos da Copa América, tentando salvar a Argentina de mais uma eliminação. Mas afinal, por que os argentinos não conseguem aproveitar o talento de uma geração e de seu maior craque? Uma camisa 10 e seu maior desafio. Depois do recorde de gols em Copas do Mundo, Marta tenta levar o Brasil às quartas de final. É matar ou morrer, então nesse caso eu prefiro matar. E o futuro do nosso camisa 10? Neymar fica no Paris Saint-Germain ou volta para o Barcelona? Fomos à Espanha e à França e entrevistamos atuais companheiros de seleção. A gente ama Barcelona, Barcelona é um lugar especial pra gente. Mais cedo, às 9 da manhã, antes da Fórmula 1. E o Brasil encerrou a fase de grupos da Copa América com goleada sobre o Peru. Ficou em primeiro no grupo e agora aguarda para saber qual o próximo adversário. O primeiro tempo. Etapa sem gol nos 2 primeiros jogos do Brasil na Copa América. É angústia que não se repete, porque bastaram 11 minutos. A cobrança de escanteio de Coutinho teve desvio de Thiago Silva, cabeçada de Casimiro na trave, a bola bateu em Marquinhos, quase em cima da linha e voltou para o Casimiro. Não era um gol qualquer. Foi o primeiro dele pela seleção no dia em que chegava a 400 jogos como profissional. E aquela bola parada na área peruana, goleiro tranquilo para reposição, encontrou a improvável perna direita do Firmino. Vale! A chance! Bateu! Foi quase uma tabela com a trave. A bola voltou, o Firmino driblou e fez 2-0. E mal viu o gol, hein? Olhou para trás quando bateu. Um rápido parênteses para lembrar que foi levando a bola da ponta para o meio que Everton marcou contra a Bolívia na estreia. Pois foi com esse recurso hoje que ele buscou a posição e fez o gol, o terceiro do Brasil em 32 minutos. Fartura no primeiro tempo. Na tarde em que tudo dava certo para a seleção, até passe de canela funcionou. E o avanço de Daniel Alves seguiu na tabela com Firmino e o lateral encerrou a jogada da melhor maneira. William, que entrou no segundo tempo, parece que buscou inspiração em Everton. Tal qual o Cebolinha, puxou para dentro e chutou de fora da área. Um golaço, à altura de quem veste a camisa 10 canarinho. Mais um gol com cara de Brasil. Faltava Gabriel Jesus, que sofreu pênalti. E foi ele mesmo para a cobrança. Mas a bola parou nas mãos de Galese. Nada que manchasse a atuação mais segura e convincente da seleção nesta Copa América. Brasil 5, Peru 0. Hoje a nossa equipe mostrou isso. Se em algum momento existiu alguma desconfiança nesse grupo, creio que hoje a gente pôde fazer uma partida excelente, né, sem dar chance ao adversário. Foi a maior goleada da Copa América até agora. E com os 8 gols marcados que fez e nenhum sofrido nesta primeira fase, o Brasil termina em primeiro lugar no grupo e agora aguarda a definição do adversário das quartas de final, quinta-feira, em Porto Alegre. A Venezuela venceu, garantiu a segunda posição no grupo do Brasil e se classificou
para as quartas de final da Copa América. No Mineirão, a Venezuela começou com tudo para cima da Bolívia. Maquis fez 1-0 e o primeiro dele foi simplesinho. Mas o segundo, olha só que golaço. Maquis, o goleiro ainda tocou, mas não deu. A Bolívia diminuiu com Justiniano, mas a Venezuela fez o terceiro. Cruzamento de Soteldo na medida para Martínez fechar o placar. Venezuela classificada para as quartas de final, 3. Bolívia eliminada, 1. E começaram hoje com 2 jogos as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. A Alemanha, 2 vezes campeã mundial, enfrentou a Nigéria e fez 1-0 com Pop. Dabrit, de pênalti, fez o segundo das alemãs. A defesa nigeriana saiu jogando errado e Schuller fechou o placar. Alemanha 3, Nigéria 0. Nas quartas de final, as alemãs enfrentam suecas ou canadenses. No outro jogo de hoje, a Noruega fez 1-0 na Austrália, gol de Hersovsen. No fim do tempo normal, Callum Knight empatou. Nada de gols na prorrogação e a decisão foi para os pênaltis. Sam Kerr, maior jogadora da Austrália, isolou a cobrança dela. E no chute da Engen, a Noruega venceu por 4-1. Está nas quartas de final e vai pegar o vencedor de Inglaterra e Camarões. Também pelas oitavas de final, amanhã tem Brasil e França. E as francesas jogam a Copa do Mundo em casa, ou seja, com todo o apoio das arquibancadas. A seleção francesa treinou durante a semana no simpático estádio Argentan, em Le Havre. Uma das atividades foi aberta ao público, mais de 1.000 pessoas na arquibancada. O calor que vem dos fãs tem sido um trunfo para as donas da casa nessa Copa do Mundo. Ingressos sempre esgotados, assim como vai ser amanhã. A equipe feminina da França nunca esteve em tanta evidência no país. A mobilização é fora do comum. As audiências bateram recordes. Até por isso, ter um Brasil e França em um jogo eliminatório é importante para o evento como um todo. A capitã da França, Amandine Henry, disse que o Brasil tem uma boa cultura de futebol, que está no DNA. França contra Brasil é sempre um jogo que chama a atenção. Vamos ver como vai ser amanhã. Na história do confronto, praticamente só deu França. Em 8 jogos, 5 vitórias francesas e 3 empates. A seleção da França disputa apenas pela 4ª vez uma Copa do Mundo. Para essa edição, em casa, existe uma meta clara, determinada pelo presidente da Federação Francesa de Futebol: estar na decisão. A técnica Corinne Diacre tentou aliviar a pressão. Tem que ser passo a passo, ela disse. É um longo caminho até a final, no dia 7 de julho. Agora, temos que focar no Brasil e vencer. O recado já chegou aos torcedores. Até por causa desse clima, os especialistas dizem que a França é favorita. Mas o Brasil tem Cristiane, Formiga e Marta, um trio experiente. Um sábado de praião em Le Havre, mas dessa beleza toda, a seleção nem tomou conhecimento. A gente não teve tempo para nada, a gente conheceu muito pouco. Quem sabe a gente volta numa próxima oportunidade para conhecer melhor. Toda a atenção e tempo foram voltados para estudar as tantas qualidades do futebol local. Nós temos que nos preocuparmos com a França, obviamente, pelo potencial que ela tem, pela qualidade que tem. Amanhã elas vão ter uma força maior. Querendo ou não, o público empurra, ajuda. O que a França tem de muito bom é o conjunto. A seleção brasileira reconhece os pontos fortes das francesas e sabe das dificuldades que vai enfrentar amanhã. Mas e o outro lado? O que representa encarar o Brasil numa Copa do Mundo? É estar diante de Marta, com 17 gols, recordista na história das Copas. Por 6 vezes foi eleita a melhor do mundo. É saber que Cristiane pode chegar a qualquer momento com tudo na área. Enfrentar o Brasil é ter que passar pela Formiga, que os próprios franceses apelidaram de Formidable. Se recuperando de uma lesão no tornozelo, ela voltou a treinar ontem e amanhã deve reger o meio-campo. Há referências consagradas e também as que entram, como se diz, querendo comer a bola. Todos os quesitos importantes no futebol talvez favoreçam a França nesse momento. Mas, tecnicamente falando, dentro do campo, as coisas só vão se resolver lá.
Deixando de lado favoritismo e tradição, existe um consenso. Espera-se que amanhã seja mais um lindo dia em Le Havre e que fique marcado por um encontro do mais belo futebol. A Globo transmite Brasil e França pelas oitavas de final da Copa do Mundo, amanhã, às 4 da tarde, horário de Brasília. O Jornal Nacional termina aqui. Boa noite. Uma boa noite, um bom domingo. Jornal Nacional.